Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bailarinas! Diga um bom dia para eu saber que está tudo funcionando por aí. Gente, esse tempo aqui nessa cidade, ele é maluco. Ontem um calor que parecia que eu estava na praia. Hoje um frio que parece que eu estou na montanha. Não dá para entender, não. Bom dia, bom dia. Digam para mim de onde é que vocês estão aí, só para eu saber. Bora lá, que hoje a gente vai falar de arabesque aqui. Bom dia, show, Gi, Rúbia, show de bola. Onde é que vocês estão, meninas? Que cidade vocês estão? Aqui eu tô no interior de São Paulo, São Carlos, ó, Brasília, tava aí semana passada. Show, Belém, show, Brasília. Olha quanta gente de Brasília, gente. Oxe, próxima vez que eu for, a gente tem que marcar alguma coisa. Portugal, show de bola, show de bola. Galera do YouTube e do Facebook, vocês estão me vendo e me ouvindo? Tem um pequeno delay, mas me falem um bom dia para eu saber se vocês estão me vendo. Ponta Grossa, Rio de Janeiro, Praia Seca, Araruama, Rio. Show, Manu. Show, show, show. Bora lá, galera. Bora lá, que hoje nós vamos falar de arabesque, então, sim? Bom, sejam todas e todos muito bem-vindos para o nosso aquecimento da nova era da bailarina adulta de verdade. E aqui nesse evento, o Aquecimento da Nova Era, é um evento 100% online e gratuito que começa na segunda-feira. Sim, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu libero a primeira aula. Nesse evento, eu vou mostrar para vocês como é possível a gente dançar o nosso primeiro solo com confiança, com graciosidade, em menos de 3 meses. Sim, vou mostrar para você como que isso é possível no nosso evento. Na primeira aula, esse evento é uma série de 4 aulas. Na primeira aula, eu vou falar para vocês quais são os principais erros que bailarinas adultas costumam cometer, que impede a gente de se tornar uma bailarina adulta confiante e graciosa. Na segunda aula, a gente vai aprofundar em pirueta, vou te ensinar técnicas ali para você aplicar na sua pirueta, a gente vai fazer o teste da pirueta, a gente vai fazer o teste dela antes, depois das técnicas para ver o que aconteceu. Na terceira aula, eu vou te mostrar o mapa geral da bailarina adulta, que é onde a gente vai entender onde a gente está na jornada, o que a gente precisa fazer para conseguir chegar no nosso solo. E aí, a quarta aula ela vai acontecer ao vivo pelo Zoom, no sábado, às 9 horas da manhã. No outro sábado, lá dia 3 de dezembro, ok? Para você participar é muito simples, basta você se inscrever. Quem está no YouTube e no Facebook, o link está aí nos comentários, tá? O link vai estar aqui do lado nos comentários. Quem está vendo o vídeo depois, o link está embaixo do vídeo. Quem está no Instagram, o link está na bio ou você pode mandar um direct. Deixa eu ver, Mari, estas aulas ficarão gravadas para ter acesso, pois de repente não vou poder assistir junto. Sim, só as aulas da nova era, elas ficam gravadas, só que tudo sai do ar no domingo, dia 4. Então, se programe para assistir antes disso. Do dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro, as aulas estão disponíveis. Depois tudo sai do ar, tá? Inclusive essas lives aqui, ok? Bom, dito isso, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, vai ser o nosso último evento do ano e vai ser um evento fantástico, vale muito a pena você participar, ok? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora de balé especialista em adulto e eu ajudo mulheres adultas a dançar balé com confiança e com graciosidade. E nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar do nosso arabesque. A arabesque é um dos passos que a gente mais usa nas coreografias, mesmo na aula é muito usado, porque é um passo muito clássico do balé, né? Todas as aulas a gente acaba fazendo um arabesque ou outro, toda a coreografia acaba tendo um arabesque ou outro. Para quem nunca fez balé, o que é o arabesque? Vamos entender. Normalmente você vê lá numa coreografia, uma foto, né, das bailarinas fazendo, e aí é um passo que a bailarina está lá, mais ou menos assim. Sim? Então isso é um arabesque. Olhando assim, o arabesque parece ser muito simples de fazer, só que na verdade ele tem muitos detalhes. E é na hora desses detalhes que a gente acaba se perdendo. Na hora de entender o alinhamento, entender como que eu faço as forças para posicionar esse arabesque, é que a gente acaba se perdendo, tá? Então, hoje a gente vai falar
tudo sobre arabesque. Como é que a gente deve fazer esse movimento, porque por mais que ele pareça que está paradinho, né, é um movimento. Como que esse movimento acontece dentro do nosso quadril? Quais são os cuidados que a gente deve prestar atenção para não errar no arabesque e ficar aquele arabesque todo torto, todo zoado, horroroso? A gente vai falar tudo isso hoje. Então, quem está chegando agora, sim, e quem já está aí desde o começo também, cara, essa aula que é uma aula muito importante para todas nós bailarinas adultas. Se você parar para pensar, no balé adulto, a gente não tem tantas oportunidades, né? A gente começa a fazer balé depois de adulta, ou a gente volta para o balé depois de adulta, e aí, normalmente, quem dança solo, quem tem papel de destaque, quem dança padedê, quem vai para as pontas, quem participa de competição, acaba sendo as bailarinas adolescentes. Mas será que realmente precisa ser assim? Na verdade, não precisa. A gente tem capacidade para fazer tudo isso. Tudo isso. A gente só não tem tanto tempo. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Como que a gente otimiza o nosso tempo? Tirando um tempo, exatamente como vocês estão fazendo aqui, ó, 15 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora por dia para estudar balé. Se eu só vou para minha aula e pratico, eu acabo aprendendo pelo processo de repetição, só que isso é muito lento. Agora, se eu associo o estudo, que é o que vocês estão fazendo aqui, a gente acelera esse processo de aprender balé com mais qualidade. E aí, a gente começa também a abrir o leque do balé adulto. Pensa comigo, se meus professores lá da minha escola presencial vê que eu estou melhorando tecnicamente, que eu estou dançando cada vez com mais confiança, com mais graciosidade, será mesmo que as portas não vão começar a se abrir para a gente? Vão começar a se abrir. Saber fazer um bom arabesque é um dos pequenos grandes passos para que as portas do balé adulto se abram. E para isso, todas nós, bailarinas adultas, precisamos investir na gente mesma. A gente precisa investir no nosso conhecimento, na nossa dança, para a gente melhorar e o mundo se abrir para a gente. Por isso, compartilhe esse vídeo aqui com outras bailarinas adultas. Não é um movimento só seu, é um movimento de todas nós. Quando a grande parte das bailarinas adultas estiverem evoluindo, o mundo do balé vai se abrir muito mais para a gente, mais oportunidades a gente vai ter, ok? E aí, gente, essa missão não é só minha, essa missão é de vocês também, tá? Eu faço das tripas corações aqui, juro que hoje eu virei para a Tia Ju e falei assim, nossa, queria que hoje fosse sexta-feira. Eu falei para a Tia Ju. Aí a Tia Ju, né, copo meio cheio, meio vazio, é bom às vezes, né, a gente ter uma pessoa do lado para fazer assim na gente, né? Eu faço assim em vocês, né, Tia Ju faz assim em mim. Aí a Tia Ju virou e falou assim, nossa, se fosse já sexta-feira, você não teria tantas oportunidades de falar com tantas bailarinas adultas, porque até sexta-feira você tem muita live para fazer, muita aula para dar, muita mensagem para passar. Falei, ok, já entendi, não estou mais reclamando, mas às vezes a gente cansa, né? E essa missão não é só minha, essa missão é de vocês também. Então, cada vez que vocês compartilham um conteúdo, cada vez que você coloca um vídeo que você achou que foi importante para a sua dança, lá no seu grupo de WhatsApp de outras bailarinas adultas, você está ajudando não só elas, mas está ajudando a você também, porque é mais oportunidade desse mundo do balé adulto se abrir, tá bom? Bora lá, Tia Ju é osso duro de roer, gente. Vocês acham, né, que a Tia Ju como eu posso dizer, é docinho o tempo todo. Ela fala super, super tranquila. Eu tô falando tudo isso porque ela não tá aqui. Ela foi levar a Cacá para fazer exame para mim. Mas aí ela fala assim, com o jeitinho dela calmo de ser, mas lá no fundo é uma chicoteada, viu? É um tapa na cara, é isso aí. E a gente precisa disso, né? A gente precisa disso, senão a gente não cresce. Mas vamos lá, meus amores, olha. Arabesque. O que acontece? Quando a gente começa a fazer balé, a gente está lá na nossa aula e aí o professor dá lá um envelopezinho, né? Um arabesque mais baixinho ali pra gente. Deixa eu tirar essa calça, senão vocês não vão enxergar. É nada nessa vida, né? Com esse fundo preto. Bora lá. Ó. O professor tá lá, aí ele dá lá um envelopezinho, é um arabesquezinho, né? 45 graus. Sim. Aqui começa o nosso processo de entender o arabesque. Só que a gente vai querendo subir cada vez mais. Chega
no final da aula, as nossas pernas já têm que estar mais altas. Então, a gente começa a subir o arabesque. E é aí que começam os problemas. Primeiro erro que muitas bailarinas adultas cometem na hora de fazer o arabesque é o quê? Tô lá, enquanto tava 45, tá tudo bem. Na hora que começa a subir, a gente pensa na perna subir, e aí eu vou, ai meu Deus, ela tem que subir, tem que subir. Aí eu fico parecendo um aviãozinho. Gente, é horrível, horrível bailarina que faz aviãozinho no arabesque. O que eu quero dizer com aviãozinho? Repara, ó, que quando eu tô a 45 graus, existe uma curva. Tá vendo aqui nas minhas costas? Tá fazendo uma curva, um desenho. O arabesque, ele tem que ter esse desenho de curva. Se eu não faço umas costas bem colocadas, eu quero subir a perna e começo a perder essas costas, eu perco a curva. E aí eu fico parecendo um aviãozinho. Não, eu tenho que subir essa perna, mas as minhas costas, elas não podem estar aqui embaixo. Elas têm que estar aqui em cima. E é aí que a gente começa a perder o nosso arabesque. Então, muito cuidado. A gente precisa, no arabesque, pensar que tem uma parede na minha frente. Então, eu fui lá, tirei lá a perna atrás, tem uma parede aqui. E eu começo a subir. Repara, ó, a minha distância da barra. Eu posso ceder para frente o meu tronco? Deixa eu ver com essas mãos aqui. Posso ceder para frente o meu tronco? Até posso, desde que, tá vendo que agora eu encostei a barra? Desde que a curvinha esteja mantida. O que eu não posso é ceder para frente ao ponto de perder a curvinha. Percebe? Não tem relação com a altura da perna. A minha perna pode subir só um pouquinho, ó, tô lá. Ela subiu só um pouquinho, só que se eu jogo as costas para frente, eu perco a curva. É essa curva das costas que dá o desenho de linha para o arabesque. Então, se você quer fazer um arabesque bonito, que chame a atenção, você precisa pensar nas costas. As costas é o primeiro ponto de atenção, sim? Então, eu vou estar lá, tirei a minha perna lá atrás. Primeira coisa que eu vou pensar, costas. Costas lá em cima, minha perna começa a subir costas, 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 costas. É como se eu quisesse fazer um cambrê com as costas. Sim, é como se eu quisesse jogar ela para trás. Quando a gente faz isso, e aí eu tô subindo a perna e mantendo as costas, a gente vai sentir uma dor bem nessa região aqui, ó. Tem uma aluna, a Marcinha, que ela fala que é a dor na picanha, né? Que é aquelas dobras que a gente faz aqui, né? E aí começa a doer bastante. Quando eu tava um pouco tempo atrás, que eu tava mais acima do peso, nossa, ardia a gordura aqui na hora de prensar. É aí que a gente tem que sentir, ok? Depois, a gente vai para um segundo ponto. Então, o primeiro ponto, pensar nas costas. Eu tenho que manter essas costas numa intenção de cambrê, minha cabeça lá para o teto, e aí minha perna vai subir. Eu vou sentir essa região aqui da nossa lombar. Depois, segundo ponto do nosso arabesque, é a direção. Poucas bailarinas pensam nisso, tá? Mas, de lado, do jeito que eu vou fazer aqui agora, ó. Aqui, parece que meu arabesque tá certo, né? Não parece? Tá lindão, ó, costas. Vou fazer agora de frente para vocês. Exatamente como eu fiz. Percebe, ó? O meu pé tá lá na diagonal. Ele tinha que estar aqui, ó. E ele tá lá na diagonal. Por que que isso acontece? A gente começa a subir a perna e a perna, ela vai lá para a diagonal e sobe lá na diagonal. Lá na diagonal. Por que que isso acontece? Porque lá na nossa barra, na base, no balé, a gente tem movimentos que são movimentos, como que eu, Mari, dentro do meu método, divido os passos de balé para ensinar para as minhas alunas. A gente tem os movimentos que são movimentos de base, que são é como se fossem peças de Lego. Eu tenho uma peça de Lego.
eu praticamente não tenho nada, né? Uma pecinha de Lego, o que a gente faz com uma pecinha de Lego? É a mesma coisa que eu penso quando eu olho para um tandi. Ai, fazer tandi no balé não é nada. O tandi, ele é uma pecinha de Lego. Se eu tiver duas peças, eu já consigo montar uma mini torre, né? Com duas peças de Lego. Então, aí eu tenho lá, o tandi, e um plié. Aqui eu já estou montando uma mini torre. O plié é outro passo de base. Então, aqui, ó, eu já consigo montar um passo. Qual passo que eu monto com um tandi e um plié? Que passo é esse? Tanlié. Então, um tandi e um plié juntos, dependendo da forma como eles forem sobrepostos, eu tenho um passo complexo, porque ele é feito por dois passos de base. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Coloca um sim para eu saber que vocês estão me acompanhando. O que eu quero dizer? Pegue todos os passos mais complexos que você imagina no balé. Fouetté, arabesque. Pega o passo mais louco que você imagina. Esse passo, ele é como se fosse um castelo de Lego. Se eu tirar cada pecinha, eu vou ter passos muito simples que qualquer iniciante consegue fazer. Então, quando eu pego esses passos, show, galera, obrigada. Quando eu pego esses passos iniciantes e vou juntando, monto os passos complexos. Por que os erros acontecem no balé? Por que você erra o arabesque? Porque alguma dessas pecinhas estão erradas. Às vezes a pecinha está mais torta, às vezes ela não está encaixando direito. E aí a gente fica lá na nossa aula e fica treinando o arabesque, treinando a pirueta, treinando o fouetté. E se o passo não está saindo, eu preciso ver qual dessas pecinhas é que está com problema. Então, aqui no arabesque é a mesma coisa. Se eu faço um arabesque com essa perna saindo lá para a diagonal, significa que existe uma pecinha de base chamada tandi que está errada. Imagina, Mário, eu faço o tandi muito bem. Show, olha lá onde está a perna. Ela tinha que estar atrás do meu ombro. Toda vez que eu faço um tandi à frente, no meu método, tá? A perna tem que estar na frente do meu ombro, na frente do meu peito. Tem que estar aqui. Se essa perna sai lá para a diagonal, conforme eu faço um GT, ela vai sair para a diagonal. Conforme eu faço um développé à frente, ela sai lá para a diagonal. Era para ela estar aqui, ó. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que desde o seu tandi, você está ensinando para o seu cérebro errado. E o meu cérebro, ele armazena a consciência corporal. Se no tandi minha perna começa a escapar para a diagonal, o meu cérebro identifica que aquilo é o correto. E aí no GT, é um GT à frente, ele vai levar o GT na diagonal. É um développé à frente, ele vai levar o développé na diagonal. Por isso é tão importante a gente voltar para a base, para a pecinha de Lego. A mesma coisa para o arabesque. Se ele está lá, significa que o meu tandi, ao invés de estar saindo atrás do meu ombro, ele está saindo na diagonal. Quando eu fizer um GT, ele também vai sair na diagonal. Quando eu fizer um développé, ele vai para a diagonal. Porque eu quero? Não, porque eu, nos meus exercícios de barra, onde eu trabalho a base, eu ensinei para o meu cérebro que essa é a direção certa. Como é que a gente pode corrigir isso no nosso arabesque? Corrigindo o tandi. Não adianta nada seu professor chegar lá e falar, coloca a perna atrás do ombro. Você vai colocar e vai fechar. Aí vai lá de novo. Perna atrás do ombro. É verdade, atrás do ombro. Seu professor não vai falar nada na apresentação, você vai estar lá linda, maravilhosa, o que você vai fazer? Développé, arabesque, atrás do ombro. Por quê? O nosso cérebro começa a entender que primeiro eu levo para a diagonal e depois eu trago para trás do ombro. Faz sentido isso para vocês? É assim que funciona o nosso processo de aprendizagem. Então, se eu quero ensinar para o meu cérebro que o alinhamento do arabesque é atrás do ombro, eu preciso voltar para a minha base e mostrar para o meu cérebro que o tandi é atrás do ombro, que o GT é atrás do ombro. Então, eu vou estar lá na minha aula e vou fazer tandi à frente, na frente do ombro, ao lado da o meu andeor, depois a gente fala disso, e atrás do ombro.
Aí eu começo a condicionar. O nosso cérebro no balé é como se ele fosse um bichinho de estimação. Sabe assim, quando você, não sei se vocês têm cachorro, gato, sei lá, algum bichinho, que nem aqui. Eu tenho 2 cachorras, né? Eu tenho a Kiki e a Cacá. Carmen e Quitéria, tá? São 2 personagens de balé. E aí, a Quitéria, que é a Kiki, para eu ensinar ela onde fazer xixi, foi um trampo. Quem já teve cachorro sabe como é o negócio. É um trampo. E eu morava numa kitnet, na época que a Kiki chegou. E aí, pensa comigo. Se eu encarar o meu cérebro durante o processo de aprendizagem do balé como um animal de estimação que eu preciso domesticá-lo, eu vou prestar atenção em tudo que eu estou ensinando para o meu cérebro, porque quando você faz aula, você está ensinando para o seu cérebro. Parece que não, né? Parece que a gente está lá na aula, linda, maravilhosa, só lá fazendo os nossos standis. Não, meu amor, você está colocando o seu corpo em movimento num processo de repetição. Isso ensina seu cérebro. Por isso que é tão importante a gente entender o passo a passo de cada movimento. É importante estudar, que é isso que vocês estão fazendo aqui. Então, voltando aqui. No nosso arabesque, primeiro erro que acontece, aviãozinho, eu ceder as costas. Não, eu preciso pensar que a minha cabeça tem que ficar lá para o teto e eu vou fazer uma intenção, não é que eu vou para trás no cambrê, tá? Eu vou fazer uma intenção de cambrê, vou manter o peito lá para frente, queixo lá alinhado, sem deixar essas costas cair, enquanto a perna sobe. Só que essa perna tem que subir com o alinhamento certo, porque senão eu cometo o segundo erro. Tô lá, minha perna começa a subir lá para a diagonal. Não, ela tem que subir bem atrás do meu ombro. Aí aqui eu tenho o alinhamento certo do arabesque. E aí, quando a gente faz isso, quase que automaticamente, por falta de conhecimento, tá tudo bem, a gente vai, quem tá aqui agora vai poder corrigir isso. A gente comete o terceiro erro, por falta de conhecimento. Por quê? Eu tô tão concentrada em manter as costas, em manter o alinhamento, que eu não quero mexer mais nada. E aí a gente pode cometer o terceiro erro. E o terceiro erro tem 2 maneiras de cometer, ou 8 ou 80. Sim? O que acontece? Aqui no nosso quadril, se você palpar aqui na lateral, você vai sentir um osso arredondado, que é a nossa crista ilíaca, tá? Essa região aqui em cima a gente chama de crista ilíaca. Conforme a gente faz o tandi atrás, a gente aprende no balé que nosso corpo tem que estar todo alinhadinho, né? Principalmente quadrado, quem é meu aluno aprende bastante sobre essa questão do quadrado, da gente manter isso. Então, a gente pensa assim, minhas cristas ilíacas têm que estar lá para frente, eu não posso fazer isso, certo? Eu não posso fazer isso no tandi, eu não posso rodar meu quadril. Aí eu rodo o ombro para ficar certa, né? Mas meu quadril tá rodado, meu quadril tinha que estar aqui. Sim, isso no tandi. Imagina isso, agora eu vou ter que segurar na base, não vai dar ruim. Vamos ver se eu consigo. Imagina isso conforme a perna sobe, ó. Tô alinhada, começo a subir a perna. E aí eu começo a girar as cristas ilíacas. Esse é o 80. É quando a gente gira total, ó. Ao invés de eu estar aqui, no arabesque, eu tô aqui. Percebe? Esse desvio, essa abertura de crista ilíaca, eu não sei vocês, mas na minha época, que eu dançava bastante, a gente chamava isso de alacebesque. É como se eu quisesse fazer um alacecon, só que eu tô fazendo um arabesque, então fica um alacebesque, não é nem arabesque, nem alacecon, né? Alacecon quando a gente faz o développé ao lado. E aqui, eu tô fazendo lá atrás, só que eu tô com a crista ilíaca aberta, às vezes até a perna desalinhada, e eu fico meio que no alacebesque. O que eu precisaria fazer? Trazer a perna para trás do ombro e alinhar a crista ilíaca. Sim? Esse é o erro 80. Por que a gente comete isso? Primeiro ponto. Eu tô lá que eu preciso manter as costas retas e preciso manter a perna atrás do ombro. Só que meu professor tá gritando na minha orelha. Sobe a perna, sobe a perna, sobe a perna, não é assim? E aí a gente começa a querer subir a perna e eu começo a abrir, girar esse quadril. Para não ficar torto, eu giro ainda mais a parte de cima. Meu quadril vai para um lado e minha parte de cima vai para o outro. Tudo bem? Ok. Mas existe o erro 8. Eu vou ensinar a corrigir isso. Existe o erro 8, que é 880, né? Que é
Não, então eu não vou mexer nada nesse quadril. Essa crista ilíaca vai ficar para frente. Eu vou crescer as costas do arabesque. Vou tirar minha perna lá atrás. A minha perna vai começar a subir. Eu vou o máximo que eu conseguir sem mexer absolutamente nada. Se eu, Mari, não mexer absolutamente nada. Gente, eu tenho abertura, as 3 aberturas, espacate de direita, esquerda e abertura de segunda negativada. Negativada. Sim, não tenho problema com flexibilidade. Se eu não mexer nada no alinhamento das minhas cristas ilíacas. Olha como é meu arabesque. Cristas ilíacas para frente, costas colocadas, perna alinhada e sobe sem mexer absolutamente nada. Isso é meu arabesque. Por quê? Porque não tem a ver com flexibilidade nesse momento. O nosso osso do quadril, então aqui, ó, perna. Aqui dentro está o nosso quadril, cabeça do fêmur. Sim, esse aqui é a minha coxa, tá? Aqui, ó, na cabeça do fêmur, ele encaixa ali nessa covinha, tá? Que se chama fossa do acetábulo. Quando o Papai do Céu nos fez, ele falou assim, ó, filha, para levar sua perna para frente, pode ir, que eu vou fazer os ossinhos bem lisinhos, essa articulação bem tranquila para você conseguir deslizar bastante. Para eu levar a perna lá em cima, eu só preciso ganhar a flexibilidade do músculo, mas a articulação permite. Só que para ir para trás, Papai do Céu falou, para trás não. Como esse osso foi feito para deslizar para frente, para trás ele só vai um pouquinho. Então, quando a gente não cede nada no nosso quadril, por mais que eu faça o andeor, girando ali, associando a rotação, cede muito pouco. Para a gente conseguir chegar lá em cima, a gente precisa abrir um pouco as nossas cristas ilíacas. Eu preciso rodar um pouquinho o meu quadril para conseguir levar essa perna lá para cima. Se esse quadril fica totalmente de frente, a gente chega num limite ósseo. Então, a questão aqui é limite ósseo. Eu preciso abrir um pouquinho para que eu consiga subir lá em cima. Existem exceções? Existem. A gente não é igual em absolutamente nada, por mais que a maior parte de nós tem 2 olhos, um nariz, 2 orelhas e uma boca, a gente é totalmente diferente um do outro. Tanto na nossa maneira de ser, de se comunicar e tudo mais, mas os nossos ossos, o nosso corpo, ele é diferente. Essa covinha, né, onde o osso encaixa, de cada um de nós é de um jeito. Sim, é muito parecida, mas algumas é um pouquinho maior, outras um pouquinho menor. Então, quando a gente vê aquela bailarina lá, com seus 16 anos, com a perna aqui em cima, sem nenhum tipo de desvio, a gente fala, não, eu tenho que fazer assim. Só que, às vezes, a cavidade dela é mais rasa e o osso dela desliza melhor. Então, existem algumas pessoas que têm uma formação óssea, e são pouquíssimas pessoas, que têm uma formação óssea que favorece essa perna ir para trás. Mas não é todo mundo. É a minoria das pessoas. E aí a gente fala assim, vou manter a crista ilíaca lá para frente. Tá tudo bem. Só que não tem espaço ósseo para essa perna subir. Então, o que eu preciso fazer? Eu não quero cometer o erro de não mexer nada, mas também não quero cometer o erro de mexer tudo. Como é que eu me ajeito nessa paçoca, Mari? Aí eu vou te dar uma dica. Não pense na crista ilíaca da perna que está subindo. Pense na crista ilíaca oposta. O que eu quero dizer? Perna de base é a que vai ficar no chão, certo? Vou pensar na crista ilíaca da perna de base. Crista ilíaca da perna que vai subir, eu não vou pensar nela. O que eu vou pensar na perna de base? Que essa daqui não pode girar. Ela não pode apontar para a diagonal. Então, eu vou estar aqui. A crista ilíaca lá do outro lado, ó, ela pode. E eu vou até aqui. Se eu for mais, olha o que começa a acontecer. Desviei. Então, essa eu tenho que voltar. O máximo que eu posso vir com ela é até o meio da perna. Sim, e aí a outra dá liberdade para eu subir. A outra tá apontando já para lá, ó. Agora, se eu abrir demais, aí eu cometi o terceiro erro do arabesque. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Então, ó, vamos dar uma recapitulada. Desde o primeiro erro.
Primeiro erro, tô lá, fiz meu arabesque lá, e aí quero subir a perna, sobe perna, sobe perna, sobe perna, esqueço as costas. Viro um aviãozinho. Não. Durante o arabesque, eu tenho que sentir essa região lombar aqui doer. Doer de pressão. Sim, doer de força muscular. Então, eu vou estar lá, com a cabeça lá pro teto, peito para frente. Sobe o máximo da perna que eu puder. Comecei a sentir essa região aqui. Ah, show de bola. Perfeito, estou fazendo as costas corretas do arabesque. Segundo erro é a gente tirar o arabesque lá e essa perna sair lá para a diagonal. Não, essa perna tinha que estar atrás do meu ombro, ok? Não lá na diagonal, atrás do meu ombro. Como é que eu corrijo isso? No meu tandi. Se isso está acontecendo no seu arabesque, significa que o seu tandi está tendendo a sair para a diagonal. Ele tinha que estar atrás do meu ombro, ok? Aí eu vou trabalhar lá no meu tandi. Terceiro erro, cristas ilíacas. Não desalinho nada e minha perna não sobe nunca. Desalinho bastante para ter um pernão e aí eu fico toda desalinhada, toda lacebesque, todo o arabesque todo cagado, ok? O que eu preciso fazer? Pensar na crista ilíaca da perna de base. Essa aqui é importante. Não posso deixar ela cruzar demais. Ela vai virar só um pouquinho. O mínimo necessário para dar liberdade para a outra perna subir. Tudo bem? Como que a gente pode treinar isso? Vamos lá? Primeiro ponto, coloca lá a barra, de frente para a barra, tira um tandi bem alinhado com o seu ombro, mãos lá na barra, costas lá para o teto, começa a subir, começa a subir, começa a subir. No começo, ó, não preciso desalinhar nada. Sentir que não vai mais. Cede um pouquinho enquanto você está subindo. E aí eu vou ceder o quê? Vou ceder cristas ilíacas e um pouquinho de costas. Só que eu preciso manter essa dorzinha aqui. Se eu estou aqui e começo a ceder e perco a dorzinha aqui na região lombar, significa que eu perdi as costas. Então, durante o seu arabesque, você tem condições, pela sua percepção corporal, de conduzir o arabesque para não cometer nenhum desses erros. O que eu vou pensar nessa sensação corporal? Costas, tá bem atrás da minha perna? Aí a gente vai olhar, né? Não. O que eu vou sentir? Coxa, tá coxa com coxa? Porque se não tiver coxa com coxa, significa que tá lá na diagonal, ó lá. Percebe? Não, eu tenho que estar aqui, ó, coxa com coxa. Tô sentindo uma coxa na outra. Beleza, tá alinhado. Então, agora eu tenho costas, sim, tô sentindo aqui um pouquinho, tô sentindo lá, bumbum empurrando pra frente. Tô subindo, coxa com coxa, coxa com coxa. Costas. Nossa, tá pegando costas, tá pegando glúteo e eu não tô conseguindo mais subir a perna. Eu preciso manter exatamente essa sensação que está acontecendo aqui, enquanto eu abro a crista ilíaca um pouquinho. E aí eu mantenho. Se eu abrir demais, eu paro de sentir. Mas aqui não. Aqui eu estou sentindo as minhas costas, meu glúteo femoral ainda gritando. Então, quando a gente associa a nossa percepção corporal nos movimentos do balé, percebendo a nossa aula, o que a gente está fazendo, a gente tem condições de se autocorrigir, que é isso que eu ensino no meu método. O que eu faço com as minhas alunas que fazem aula comigo online? Eu ensino elas a perceber o corpo delas em cada um dos passos, porque aí elas mesmas conseguem se corrigir durante a execução. Aí elas começam a evoluir mais rápido. Aí os professores vão passando elas para turmas mais avançadas. Sim? Então, quer melhorar seu desempenho no balé? Foca na autocorreção. Foca na autocorreção, porque é essa maturidade de bailarina que vai fazer você chegar onde você quer. Show de bola! Dito tudo isso, curtiu? Então, ó, se curtiu, curte de verdade. Aperta o coraçãozinho, aperta o curtir aí no YouTube, no Facebook. Compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que gostam de balé, que fazem balé, porque isso vai ajudar a gente a subir de nível. Quando o balé adulto subir de nível, as portas vão se abrir. Sim, é isso que eu acredito, ok? Já segue o canal, se não segue, já segue agora. A gente tem outra live hoje às 18 horas, não lembro mais o tema, mas a gente tem outra aula hoje às 18 horas, prática também.
e o nosso evento que começa segunda-feira. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. O link está aqui embaixo do vídeo ou nos comentários. Ou na bio do Instagram, no direct. Show de bola? Bora treinar esse arabesque? Então agora, ó, toda vez que você fizer arabesque, 3 coisas para pensar. Costas, sensação das costas do glúteo ali, perna alinhada, sobe o máximo que puder. Quando percebe, durante a subida, percebi que não tá indo mais, abre um pouquinho a crista ilíaca e tento colocar essa perna lá em cima, mantendo a sensação corporal que eu tava desse arabesque. Show? Então tá bom, meus amores. Bora lá, até a noite, até às 18 horas. E toda vez que você fizer arabesque, pense nisso. Pense nessas 3 dicas, tá bom? Beijo, beijo, beijo para vocês. E eu vejo vocês hoje.